Parábola das 10 virgens, como você nunca ouviu. Essa é a quarta e última parte desse nosso estudo que já iniciamos aí há algum tempo. Eu sou o Paulo de Lima e falo com você daqui da zona rural da cidade de Macarani, sudoeste da Bahia. E é sempre uma satisfação poder partilhar conteúdos espirituais com você. Fique comigo até o final e com certeza você será grandemente abençoado. Eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Que tipo de terra é o seu coração? Que tipo de semente você tem plantado nele? Se porventura ele receber chuva, que tipo de fruto ele produzirá? Serão bons frutos ou naturalmente o mato? Essa é a conclusão dessa nossa série de estudos sobre a parábola das 10 virgens, como você nunca ouviu. E está baseado ali no livro de Mateus, conforme nós vimos ali no capítulo 25. As partes desse estudo já mencionado até aqui, em primeiro lugar, nós vimos aí a apresentação da estrutura da parábola. Nós vimos ali em detalhes, com textos referenciados, quem são ali os personagens. Nós vimos de forma detalhada e referenciada quem é quem aí nessa parábola. Em um segundo momento, nós vimos aí a experiência de uma visão e vimos quem é que dá azeite às loucas, às virgens loucas. Visão essa registrada nos Testemunhos do Espírito de Profecia, no livro Primeiros Escritos, no capítulo 10. Já na última oportunidade dessa série, apresentamos aí o clamor da meia-noite e procuramos responder quem acorda as virgens no clamor da meia-noite, o clamor da meia-noite escatológico, com base no que passou. Digamos assim, um segundo cumprimento antitípico, conforme ocorreu lá com os pioneiros. Você não pode deixar de conferir esse vídeo. Nessa oportunidade, eu quero também responder uma grande pergunta, baseada em um título que foi dado a esse vídeo. E o título é Um Outro Segundo Advento. E a pergunta atrelada a isso é: quem virá como ladrão na noite? Vamos lá, oremos para darmos de fato continuidade. Senhor, dá-nos a tua unção para esse momento de estudo, Pai. Rogamos a companhia e influência do teu Santo Espírito aqui comigo e também com quem quer que seja que me acompanhe nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa última parte dessa nossa série com a leitura do texto bíblico lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo-se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja bem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assim como o ladrão vem sem que ninguém o espere, assim virá o dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, também nos faz menção a esse grande episódio. E diz assim: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Interessante que na página 13 da compilação literária intitulada Eventos Finais, nos traz o seguinte comentário, abre aspas: o fato solene de que o dia do Senhor virá repentinamente e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante da nossa igreja. Exatamente por isso eu senti a necessidade de incluir esse tema aí nessa nossa série. A declaração ladrão na noite pode muito bem ser compreendida como repentina e inesperadamente, com base nesse texto, nesse último texto igualmente inspirado. Eu pergunto, como povo de Deus, como nação santa, sacerdócio real, movimento profético e igreja escatológica, o que nós temos aguardado? Você poderia me dizer, cantando, essa resposta e dizendo assim: breve virá, breve Jesus voltará.
Ou ainda me responder com um texto clássico, no capítulo 2, verso 3 do livro de Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ou simplesmente você poderia me dizer assim: estamos aguardando a volta de Jesus em poder e grande glória. Mas para que evento estamos nos preparando? Ou ainda mais, quem virá como ladrão na noite? Veja bem, aqueles que têm a mesma resposta para todas essas perguntas, ou seja, dizer que tem esperado a volta de Jesus, tem procurado se preparar para isso, porque a volta de Jesus será repentina, à semelhança de um ladrão. Eu lamento em dizer que os que pensam assim estão potencialmente perdidos, na condição de virgens loucas. Isso mesmo, e isso é muito sério. Esse é o ponto comum aí entre a série de forma geral e a proposta desse episódio em especial. Se estivermos nos preparando com foco exclusivo e exato no evento que mencionamos, podemos certamente aí ter o mesmo destino das virgens sinceras, porém loucas, apresentada aí na parábola das 10 virgens. Por quê? Por causa da negligência do devido preparo antes do evento em si. Percebe? Aí você pode me dizer, como assim? É isso mesmo. Podemos estar com foco em um evento, deixando de nos preparar para um outro tão importante quanto. Podemos estar nos preparando para o evento futuro, desconsiderando o evento presente. E com isso, associando a brevidade da vinda de um personagem, quando na verdade quem vem, primeiramente, é um outro. Queridos, existe pelo menos dois exemplos aí que poderíamos considerar nesse sentido. Um é baseado na história dos judeus, povo escolhido de Deus, depositário aí dos oráculos sagrados, vamos dizer, White States aí da época. Aguardaram com expectativa a vinda do Elias, o Elias prometido. E quem foi que veio para eles? Você sabe, João Batista. Porém, não o reconheceram. Aí, esse Elias, o Batista, era o sinal de aproximação do evento, a vinda literal do Messias. Porém, por não estarem atentos ao sinal, perderam também o evento. Em outras palavras, nutriram a expectativa da vinda do Messias, mas ignoraram o personagem que os ajudaria no devido preparo para recebê-lo. Percebe? Nós também podemos perceber um outro exemplo na história dos pioneiros adventistas. Aguardaram de certa forma, se prepararam para o retorno de Jesus, mas o que foi que veio como ladrão para eles? Um grande e amargo desapontamento. O período de fato estava certo, e mesmo profetizado ali em Apocalipse capítulo 10, mas o evento totalmente equivocado. E podemos pensar, será que isso pode acontecer com a nossa geração? Um outro segundo advento. Quem virá como ladrão da noite? Esse é o tema, e essa é a pergunta. A conclusão da parábola das 10 virgens, base dessa nossa série, diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo 13. Na parábola, a ausência de um elemento foi determinante para que as virgens loucas ficassem de fora. Que elemento foi esse? Você sabe, o azeite, o Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto, quando ocorreu o primeiro advento do Espírito, o Espírito Santo? No ano 31, ano da morte, ressurreição e ascensão de Cristo para o céu. Enquanto que em Atos 2 está registrado ali o primeiro derramamento do Espírito Santo, ali sobre os discípulos, aqui na terra. Apocalipse capítulo 4 registra o que estava acontecendo no céu no mesmo momento. E o que estava acontecendo lá? A entronização de Jesus no santuário celestial, para iniciar o seu serviço de intercessão. Isso mesmo, e isso não é incrível?
quando ocorrerá o segundo advento do Espírito, ou seja, o outro segundo advento. Logicamente, antes do retorno literal de Jesus nas nuvens dos céus. Esse é o outro segundo advento, o qual o título desse episódio se propõe a apresentar. Me acompanhe nessa sequência. Olha só, entre a primeira e a segunda vinda literal de Jesus, nós temos a primeira e a segunda vinda do Espírito Santo em plenitude. A primeira é descrita como chuva temporã, a chuva do plantio, e a segunda é descrita como a chuva serôdia, a chuva da colheita. Veja que interessante, o Grande Conflito, página 617, diz assim: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. De que início esse texto está falando? Do primeiro Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo para início da obra da pregação do Evangelho. E o encerramento também deverá ser marcado pelo derramamento do Espírito Santo para a conclusão da obra, ou seja, um segundo Pentecostes, um segundo advento do Espírito. Esse é o evento para o qual devemos estar nos preparando, antes de encontrarmos com Cristo nas nuvens dos céus. Atos capítulo 3, versículo 19 e também o 20, nos traz a seguinte declaração: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham o quê? Os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E então, só então, envie ele a Jesus Cristo, o qual já dantes vos foi pregado. O que temos esperado? Eu volto a perguntar: a volta de Jesus? Ok, certíssimo. Mas para o que devemos estar nos preparando? Para recebermos a chuva serôdia, que é derramado antes da volta literal de Jesus, ou seja, em uma plenitude, em uma segunda vez na história. Eu não sei quantos conseguiram entender aí a sequência, mas a partir daqui nós podemos responder a pergunta proposta aí para esse episódio. E a pergunta você lembra: quem virá como ladrão na noite? A resposta ficou implícita aí: o Espírito Santo, representado pela chuva serôdia, e o refrigério pela presença do Senhor. A chuva serôdia é esse outro advento, ou esse outro segundo advento que precisamos receber para concluirmos a obra da pregação do Evangelho e recebermos então o Senhor Jesus com alegria em sua segunda vinda. Do contrário, muitos serão surpreendidos negativamente pela vinda do dia do Senhor, pois há condições para receber essa plenitude do Espírito. Olha só que texto esclarecedor. Primeiros Escritos, página 71, o capítulo é o 16. Abre aspas. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus Santo. Ou seja, está despreparado para esse evento. É de fato ser surpreendido pelo ladrão da noite. Já está preparado para o segundo advento do Espírito é a única maneira de estar aguardando corretamente a volta de Jesus. Nesse sentido, a Bíblia já nos diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Para quê? Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. Olha só que outro texto muito relevante. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Abre aspas. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós como
caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Outro mais, Evangelismo, página 702. A chuva serôdia há de vir e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. Sabe, queridos, espere a volta de Jesus de forma ativa, se preparando devidamente para receber a chuva serôdia. Por quê? Porque o Espírito Santo virá como ladrão na noite, repentinamente, de forma inesperada para todos. Não seja virgem louca. Não, definitivamente não seja virgem louca. Não desperdice seu tempo, o tempo de graça que Deus tem te concedido. Estude as parábolas de Mateus capítulo 24 e 25 e você terá instruções de como Deus espera que seja esse preparo. Eu encerro com as palavras documentadas no livro Patriarcas e Profetas, que diz assim: deponho minha pena e ergo minha alma em oração, para que o Senhor sopre sobre seu povo desviado, que são como ossos secos, para que vivam. O fim está próximo, nos acometendo tão furtivamente, tão imperceptivelmente, como os passos do ladrão na noite, para surpreender. Surpreender quem? As sentinelas dormentes e despreparadas. Patriarcas e Profetas, páginas 132 e 133. Quer você fazer parte desse povo, desse movimento profético, dessa agência ganhadora de almas, que aguarda o evento certo e se prepara devidamente para ele? Se em seu coração a resposta for positiva, eu quero orar por você nesse momento para encerrarmos. Senhor, guia-nos em toda a verdade. A Tua palavra é a verdade. Nos ajude a estarmos aptos para recebermos a plenitude do Espírito Santo, como os discípulos estiveram lá no passado. Nos ajude, Senhor, no acúmulo do azeite tão necessário. Não nos deixe desperdiçar esse tempo de graça que temos recebido tão bondosamente da Tua parte. Faz de nós prudentes, que tenhamos a alegria de sermos recebidos pelo Senhor nas nuvens dos céus, ao dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, alcance essa pessoa que ora comigo nesse momento e salva-nos, ó Deus, para o Teu reino. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te conduza nessa trajetória, sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa. Fiquem todos na paz de Deus e até uma próxima oportunidade.